Ei, pessoal, boa noite. Aqui é o Alex Ribeiro, Ordem Sinaica Brasil. Eu estou falando aqui com a Mira Gazaui, taróloga, há 25 anos. Eu queria, Amira, que você falasse um pouco dos arcanos. Qual é a diferença entre arcanos maiores e menores? Sim. Vamos lá. Então, o tarô ele é composto de 78 lâminas, né, onde existe uma divisão entre 22 arcanos maiores, que são chaves maiores, né, que elas correspondem a uma consciência coletiva, e tem os 56 arcanos menores, que são chaves menores, que correspondem aos temperamentos humanos, tá? Então, essa é a divisão do tarô. Então, os 56 menores, eles correspondem ao indivíduo, né? Então, e os 22 maiores a uma consciência mais coletiva, a humanidade, o universo. E dentro desse contexto, nós temos, teosoficamente falando, né, a cosmogênese e antropogênese. Então, os arcanos maiores correspondem à cosmogênese e os arcanos menores à antropogênese. Interessante. Então, quer dizer, isso é um sistema que dá certo e ele é, por exemplo, no aspecto do arcano maior, ele é imutável. Imutável. É como se fosse o I Ching, né? O I Ching, ele tem um processo que está ligado ao conceito de mundo de todos. Sim. E os arcanos menores está ligado a um processo de mundo de cada um, que é um mundinho, Exatamente. vamos dizer. E dentro disso, há como mudar algum aspecto dentro do arcano maior? Não, Ou isso está programado? não, ele já está programado. Aquela consciência, ela é imutável, né? Ela não pode ser modificada. Não tem como você modificar a essência, né? Então, ela Exato. sempre vai ter, independente do tarô, ela sempre vai conter aquela informação, né? Aquele número, aquele desenho, aquele símbolo, aquela cor, né? Então, assim, podem ter inúmeros tarôs, né? De várias escolas, né? Com vários contextos, mas ele sempre tem uma única mensagem que é a sua essência, né? Então, ele carrega uma consciência que é uma consciência superior, né? Então, são arquétipos universais que não são modificados. Interessante. Então, o aspecto de livre-arbítrio real, aquilo que decide, que não é escolha, pode ser relacionado ao arcano maior, não é Sim, mesmo? sim, E sim, aquilo que escolhe, que pode modificar para melhor ou pior, seria os arcanos menores, ligados ao indivíduo, sim, porque vamos os dizer, o arcanos. afunilamento da consciência, né, numa Exato, manifestação. exato, porque os arcanos menores, eles correspondem aos 4 temperamentos humanos. Então, corresponde Sim, aos 4 elementos, às 4 estações do ano, né? Então, ele tem essa subdivisão e dentro dele tem os naipes, né? Os naipes são positivos e negativos, né? Tem o jogo polar dentro dos arcanos menores, então ele representa, né, o aspecto humano, né, como o ser humano, como o indivíduo se desenvolve aqui né, nessa condição física, né? Então ele é puramente humano, ele corresponde ao indivíduo, né? Então ali você tem todas as informações correspondentes a um único ser, né, a individualidade. Agora, quando você, né, quiser um direcionamento para questões coletivas, a um grupo de pessoas, ao mundo, ao universo, aí você usa os 22 arcanos maiores. interessante. Esse baralho aqui comum de jogatina, né? Sim, Aqui eu tenho o Joker, né? Joker é Coringa, sim, não o Coringa do Batman, né? Mas ele, acredito que ele representa o louco sim, na taromancia, né? sim. Ou cartomancia. Qual é a importância desse, entre aspas, louco?
dentro da sua área? Então, o arcano do louco é um arcano de finalização, né, de conclusão, tá? Então, ele encerra ali um processo e dá início a um novo processo. Então, ele é um arcano chave, né? Então, ele tem o início e o fim, né, nele próprio. Né? Então, ele tem a figura dele no tarô, né, é um rapaz, né, um jovem que carrega uma bagagem nas suas costas, e essa bagagem corresponde à consciência que ele adquiriu, às experiências dele. Então, ele olha para o futuro, né? Ele é um arcano que olha, né, para uma projeção futura, e ele é ali, e tem ali na perna dele um animal puxando ele, né? Então, seria, né, os sentimentos dele, né, o aspecto emocional dele, que é representado no animal, pode ser um gato ou um cachorro, né? Configurando esse aspecto. E disso, por exemplo, dele ter um gato ou um cachorro mordendo a perna dele como arquétipo, como símbolo, sim, pode estar relacionado a isso do eu menor querendo sempre atacar a consciência maior. Sim, vamos com dizer, certeza. Os dois aspectos, a polaridade, né, entre as sombras e trevas, entre aspas, sim, apesar que são interdependentes, né? Sim. Elas são necessárias uma para a outra. Corresponde, vamos dizer assim, para ficar mais claro, mente e coração, né? Então, a mente, né? Então, ele é a representação da mente, né? Que sublimou as emoções, né? E adquiriu um estado de consciência elevado, mas ele sim, não deixa de ter ali o aspecto emocional que ainda, né? Está presente. Então, ele está sempre sendo perseguido ou por ele mesmo ou por aqueles exatamente, pequenos eu dos outros. Exatamente. Então, até a gente ele pode explicar por que existiu Inquisição, né, poderes, essas coisas, né? Poder científico, que dita as regras. Porque parece que esse eu elevado sempre tem que ser testado pelo reflexo sim, dele. É o próprio reflexo dele, a sombra, né? O aspecto sombra dele. Então, ele tem, né, tem que lidar com isso. Né? Então, esse aspecto mais emocional, né, mais mundano, vamos dizer assim, né, ele tem que lidar com isso, para que ele atinja ali uma consciência. Sim. Até mesmo, por exemplo, eu que sou projetista, eu vejo nas minhas projeções que há, por exemplo, um mundo emocional urbano, sim, aquele em que você ainda tangencia algo físico. Sim. Né? Todos os planos têm essa parte inferior. Eu vejo que na parte mais física desse, entre aspas, astral, que vem de éter, mundo das estrelas, né, que moldou, sim, a gente vê que é mais difícil lidar com a emoção. Então, se você está consciente de você é perseguido pelos seus agregados e pelos agregados de outros, né? Então, é muito parecido com o simbolismo do louco, aquele que é louco de a ponto de se lançar sim, numa matéria de ver assim, eu sou ilimitado e se lançar na limitação e ser perseguido por si mesmo, né? Sim. E por aquele não eu dos outros, né? Que não é eles mesmos. Sim. E o seguinte, a cor, né? Por exemplo, eu vou pegar aqui numa carta tradicional, jogatina. Sim. A cor tem alguma coisa a ver com tamas, com matéria, sim, né? Os naipes também. Poderia sim, falar um pouco disso? Os naipes, eles, né? Eles têm essa divisão, né? São 4. Né? Então, são os 4 naipes representam, né, esses 4 comportamentos humanos. E dentro deles tem 2 aspectos positivos e 2 negativos, né, masculino e feminino. Então, cada, né, gênero, masculino e feminino, possui sua polaridade. Então, por exemplo, corresponde a, assim, as nidanas e skandas, né, falando assim no sânscrito. Então, copas, né, é um naipe positivo, tá? E feminino.
Paus, que é a bagueta, ela corresponde ao elemento fogo, feminino e negativo. Espadas, elemento ar, né, masculino e negativo. E ouros, né, ou moedas, corresponde ao masculino positivo, né? Então tem essa divisão. Então, dentro, né, de todas essas informações, essa divisão, é possível o indivíduo se desenvolver, né? Identificar as suas falhas e virtudes e seguir adiante no seu processo evolutivo. Interessante. E dentro da cartomancia, ou tarologia, vamos dizer assim, a gente está prevendo futuro, a gente está revendo o passado ou está vivenciando o presente? Há como fazer linkagem com essas dicotomias de tempo, né, que vai para um lado, para o outro, em um meio que é o real agora? Tu tem como resolver problemas que vêm se arrastando? Tu tem como prever potenciais de futuro? Ou é uma coisa apenas de presente? Então, previsão de futuro, né? Fazer uma previsão como utilizar o tarô como um oráculo de previsão de futuro, por exemplo. Ah, eu vou passar nesse concurso, eu vou conseguir esse valor, né? Em dinheiro? Não, não dá para utilizar o tarô como né, com esse contexto dessa forma. Né? Você usa o tarô como um direcionamento. Sim, ele contém informações, ele contém, né, uma essência, né, que vai te direcionar sempre, né, para um caminho. Então, você tem todas as informações no tarô, porque é uma consciência. Então, ali tem todas as informações que você precisa, sobre passado, presente e futuro, mas que diz respeito a você, ao seu desenvolvimento pessoal. Não é uma coisa, assim, relacionada a questões banais, assim, né? Eu vou utilizar o tarô para saber se eu vou conseguir aquele emprego. Existe uma tendência, né? Se eu trabalhar de forma, né, que aquela energia se projete ao meu favor, excelente, o tarô ele vai te dar essa direção, mas nunca uma resposta, né, no sentido sim ou não, né, porque depende de você mesmo. Então, ele é uma ferramenta de direcionamento. Então, você consegue, através dele, obter um conhecimento, né, e um direcionamento para poder solucionar suas questões. Sim. Então, quer dizer, é como se fosse o início da manifestação. Então, por isso que está ligado ao o tarô, seus arcanos, a toda a questão da vida, né? Do holos e o indivíduo, seria o ambiente e o ente. Sim. É dividido entre arcanos maiores e menores. Então, é só potenciais, não há como tu definir, porque Não. acidentes acontecem, né? Pode mudar. Sim. Dentro do limite do livre-arbítrio, né? Porque o livre-arbítrio, na verdade, ele está muito mais ligado aos arcanos maiores. Sim. Do que o arcano menor. O arcano menor é uma liberdade condicional. Tipo, tu tá, né? É o Cristo crucificado na matéria, pelo Sim. meu entendimento. É uma Né? ferramenta de autoconhecimento. Então, você, através dos menores, você consegue ter uma profundidade de quem você é, né? De como você se desenvolve aqui. Então, né, tem um vasto conhecimento. Seria como, por exemplo, você está perdido numa estrada, o tarô seria as placas de Exato, trânsito. exato. Quantos quilômetros? Uma dica. Sim, é uma Há uma dica. curva, há uma bifurcação, há abismo. Né? Sim. Então, não é, assim, via de regra, nem arbitrariedade, mas é uma dica. É como se fosse um mapa, né? Você está viajando, você precisa né, das coordenadas. Aonde que eu chego, Exato. como que eu chego, né? Então o tarô, né, os arcanos menores, eles vão te dar, né, essa coordenada, né, de A como você direção, a direção, né? você, né? É isso mesmo. É como, por exemplo, projeção astral, xamanismo, africanismo. Sim, E todas essas coisas, uma coisa que eu quero entrar para finalizar, a tauromancia, ou cartomancia, sempre foi perseguida, sempre foi relacionada a ciganos ou gitanos. sim, Por quê?
eles são, né, segundo algumas escolas, entre aspas, esotéricas mentais, eles Sim, são expulsos de Agartha. sim, É impossível tu ser expulso dentro do mesmo universo de alguma coisa, a sim, não ser que tu seja lançado. É a mesma escola que diz que o astral, anjo, não entra, que você não deve acessar e que você deve ser mental. sim, Então, é como se eu pegasse, eu que sou instrutor de música, arrancasse as cordas do meu violão e da minha guitarra e mostrasse para o meu aluno, pegue e toque. sim, Ele vai machucar o dedo, vai se incomodar e vai largar de mão. Isso aqui não é para mim. Então, ele nunca vai chegar ao som, né? Seria esse mental que eles querem. sim. E essas mesmas escolas, eu quero que tu confirme, porque tu é ligado à mesma escola que eu vou falar o nome dela aqui descaradamente, Eubiose. Já me acontecia essa perseguição na Igreja Católica, que é dita universal, que Sim, os protestantes plagiaram descaradamente e colocaram universal para não colocar no latim. A perseguição dentro da escola e na sua vida prática como profissional disso, dentro da cartomancia, você já ouviu alguma coisa, né, já, referente a isso que seja repudiante? já ouvi várias vezes, né, que era impossível, porque assim, eu conheci o tarô muito nova, eu tinha 11 anos, então eu Explica isso aí. fiz uma projeção onde eu via, né, figuras, como se fossem cartas, né, e elas se Exato. projetavam tridimensionalmente, né, como se elas tivessem vida, assim, era uma coisa, assim, bem diferente. E aí eu não sabia o que que era, né? Eram várias figuras, né? Várias cartas, e eu não tinha ali o Entendo. conhecimento, né? Naquela época, né? Criança, eu Quantos não... anos você tinha? 11 Desculpa me anos, interromper. 11 11 anos, anos, você ainda estava no interregno entre o causal, porque é sempre para trás, é como eras, sim, né? Você, criança, era causal, sim, abstrata. Depois você passa para um mental concreto. uhum. Então, você ainda está entre uma Na coisa e transição, outra, sim, né? Então, você bem provavelmente viu esses símbolos ainda causalmente sim. e não racionalmente. Não, não foi racional, Senão você porque, traduziria, você ia dar um conceito, um nome. sim, Então, não, você acredita assim que você viu isso em que plano? Se fosse contar entre essas nomenclaturas de escolas, né? Muitas vezes, mundo concreto, astral, vital, você acredita que caracterizam, né, em completude o ser humano quíntuplo, né, que é a quinta raça. sim. Onde é que você acha que você evidenciou isso para você? Ah, eu acho que foi uma projeção mental, porque, assim, eu não tive sensação nenhuma, foi uma coisa assim que aconteceu. Eu não, né, foi aparecendo aquelas imagens, né, como se fosse um Não tinha filme. emoção, Não, não, foi uma coisa sim, assim, de repente, né? Então, não zero aquela emoção. zero emoção. Então, aquelas figuras elas se projetavam como se elas estivessem entrando na minha mente. Sabe quando parece que está entrando assim, você? Faz parte de você. Sim. Sim. E assim, Interessante. simbólico, né? E uma coisa que ficou gravado, eu não esqueço de que forma aconteceu, quando aconteceu, foi uma coisa assim muito profunda. Tipo, você não tinha um julgo emocional, tipo assim, ah, me senti bem ou mal. Simplesmente você compreendia. Não, é assim, sabe quando você tem um entendimento do que é? E aí, quando eu conheci, né, isso foram 3 ou 4 anos depois, que numa revistinha Sim. de, essas revistinhas juvenis, eu tive acesso, né, eu vi aquelas figuras, e aí eu falei, nossa, isso se chama tarô. Eu não sabia que era tarô, né? Eu sabia que era importante, mas eu não sabia que era o tarô.
né? Que existia isso. Eu achei que era uma coisa que eu tinha projetado, e enfim. E aí eu perguntei para minha mãe, falei, mãe, o que que é tarô? Aí ela me explicou, né? Falou, tarô é um oráculo, né? Porque na época dela era atribuído como um oráculo, ela nunca teve essa profundidade, né? De entender o que era o Sim. tarô. E ela comprou um livro com as cartas, né? E aí, quando eu vi, eu falei, nossa, é aquilo que eu vi exatamente. Só que assim, eu não vi assim de uma forma assim, por exemplo. Eu vou pegar uma carta, esse aqui é o baralho cigano, Ah, eu né? conheço. Não era assim, né? Eu tinha. Ela era viva. A carta era Esse é viva. da Lenormand, né? Essa é a Lenormand. Lenormand, Essa é a Lenormand. maravilhoso. Então, quer É, dizer assim, se você com 11 anos teve contato com esses aspectos arquetípicos que só pode ser causais, sim, então quer dizer essas escolas ditas atuais, mentalistas, que arrancam, né, o plano emocional para você não ter contato, cria uma banguela evolucional, sim, a ermo, eu não sei como isso funciona. Então se equipara também às religiões confessionais, tipo catolicismo, protestantismo, que uhum, diz que você não tem acesso com nada, que sim, você não tem como. Daí, por isso, o risco da cartomancia, da projeção onírica, do xamanismo, do sim, indígena, da mediunidade do afro e do espírita ocidental, porque corre um risco, né, de você ter contato e a elite não. sim. Você concorda com essa afirmação? Concordo, concordo, porque é uma ferramenta simples que todos têm acesso e cada Exato. um pode se aprofundar e se conectar, sem fazer nenhum curso, sem ter nenhum direcionamento. As cartas falam por si só. O que essa carta representa, né? Ela é bem clara. Cavaleiro, né? Coração, Então, manas, ela tem muita própria, coisa aí. ela própria se A projeta, própria consciência, né? A entendeu? consciência do coração. Então, você não precisa ter um entendimento, um conhecimento, uma intelectualidade para poder, né, canalizar aquela essência, né? Então, uma Então, e coisa... a dádiva da cartomancia, para aqueles mais procrastinados na questão de ir buscar e temem o invisível, porque o medo é Sim, que cria o mistério. sim, E onde não há mistério, não há medo. O tarô é uma dádiva de que você não precisa fazer nenhum esforço para ver toda a exatamente. verdade, É, só né? não vê Está quem quer. tudo no símbolo, né? Só... Por quê? Porque o símbolo é senha. E a sua senha do seu cartão é Uhum, ponte, linkagem para todo o valor sim, possível. sim. Agora, o que você tem de valor atrás da senha É. É depende de você. como o tarô, né, ele se popularizou, e então ele se banalizou nessa questão oracular, né, de predição de futuro. Sim, Então, assim, as pessoas elas não conseguem ali se conectar com aquela essência, né? Então se perde, né, a consciência real do tarô, né? Então, assim, conseguiram, né, trazer essa popularidade. Hoje é um oráculo muito conhecido. Você coloca no YouTube, tá cheio de tarô. Você coloca na internet, tem inúmeros cursos de tarô, mas que nenhum não, deles, viagem astral, mental, espiritual, que é a minha área, sim, é um mercado, né? Você sim. pode vender cursos. E assim, Mas tudo bem. são poucos os que vão falar que o tarô é uma ferramenta de autoconhecimento. Existe sim pela visão, né, da psicanálise de Jung, né, tem ali um estudo, mas é mais Sim, para uma terapia. Então, assim, alguém tem que aplicar essa terapia, não é o próprio ser ali, o indivíduo fazendo essa autoterapia, né? Então, sim. é aí que está o erro. Então, a gente não Tu pode sabes utilizar que... isso como ferramenta para o outro, porque é para você mesmo. Exato. Tu sabes que, perdão te interromper, já interrompendo,
que eu preveni desastres lendo o tarô. Eu Sim, tinha esse mesmo baralho nos anos 90, Lenormand, sim. que eu vi um acidente. E eu Ó, fui numa parada de ônibus, eu era músico, cabelo comprido, tudo mais, roqueiro, né, Porto Alegre. Eu estava numa parada de ônibus e não sei o que me deu assim, que eu rateei, aqui a gente chama ratear, que é uhum, tipo assim, bobeira. sim, Eu fui pegar um outro ônibus para ir para o ensaio. Quando eu peguei o outro ônibus mais vazio, porque eu achei que estava muito cheio para o meu instrumento entrar, sim. eu me lembrei do tarô. E eu entrei dentro daquele ônibus. Quando eu passei pelo ônibus, o ônibus tinha sido quebrado em dois na Nossa, rodovia 116, que quebra todo o Brasil, que passa aqui. nossa. E eu pensei, nossa, o poder disso. Como eu não era médium propriamente, eu via umas coisas, tudo, tinha as projeções, não tinha tradução, Uhum, eu via a importância, aquilo estava me avisando na minha sim, cara, sim, fisicamente, já que os sentidos não vê o invisível, o sim. tarô é o tradutor do invisível no físico, Exato, fisicamente. exato. Então é muito interessante que eu vi pessoas mortas e eu não estava entre elas. Olha Então só. agradeço a cartomancia, por isso que achei importante fazer Ela o serve trabalho. para isso. Então, aquilo que já está, né, ali em intenção de acontecer, você tem sim um direcionamento. Sim, é Olha, um potencial, um porque potencial. tudo é causa segundo Sim, efeito, né? sim. Os meios justificam os fins. Então, Então é assim, muito interessante. é possível, sim, mas não como uma predição. Olha, assim, é uma sentença para você. Você vai passar por isso, né? Isso é Não, é errado. uma É uma possibilidade. Por exemplo, possibilidade. assim, você é tabagista, a possibilidade de contrair, de desenvolver, na verdade. Sim, Apesar que você contrai mesmo, né, por forças sim, atômicas, sim. o câncer é um ente no plano astral inferior, não em Uhum, todo, uhum, né? Que algumas escolitas aí falam, e religião também. sim, Mas é uma possibilidade. Beber demais, tudo que tu faz demais, velocidade demais num veículo, sim. é potencial de morte física, Tudo que é né? em excesso não é, né, recomendado. Falar demais, pensar demais, sentir demais. Tem Mas que você ter um não deve deixar equilíbrio. de Tem que ter sentir, um né? equilíbrio. Então, a ferramenta, o tarô, né, os arcanos, eles sempre vão te direcionar para esse equilíbrio, né? O que você Exato. deve ou não fazer, assim, não assim como uma Sim, na sentença. verdade, é aquilo que você não Não deveria deveria fazer para fazer, melhorar, exato. Então, assim, né? olha, tem esse caminho. Conselheiro. Ó, você tem essas duas possibilidades, né? Então, assim, essa é uma possibilidade que vai te dar uma fluência, essa vai te trazer um Tipo uma desafio. dica de mãe e Sim, pai, sim, verdadeiros amigos, né? sim. Porque Então, ali, eu né, acho, tem tudo. Então, assim, você pode perguntar tudo o que você quiser, né? sim, Então, assim, é uma ferramenta incrível, né? Um conhecimento que deve ser explorado, sim. exato. Então tá, parabéns pelo seu trabalho, 25 anos dentro dessa área, né? Eu só estou há 45 anos, que é toda a minha idade na questão da projeção. Eu sei o quanto é difícil para nós. Sim, A gente é perseguido, a gente é mal entendido, nos tiram verdade. para manipuladores, bruxos. Se Sim, existisse fogueira hoje, nos queimariam. com certeza. Hoje eles nos queimam com Guerra Fria, né? Sim. Ideológica, vão nos diagnosticando. Todo mundo é médico. Tudo que desperta incomoda. Isso. Porque arrisca, né? Não sei se é uma inveja branca, não sei. Essa parte, né? A minha consciência não entende, né? Mas lutemos para que a nossa ciência continue, porque ela é libertária, Com né? certeza, Cartomancia, xamanismo, com certeza. africanismo, espiritualismo, Que né? todas essas linhas de conhecimento tragam o despertar aí de todos. Exatamente. Paz reverencial a todos e nossas portas estão abertas, Muito obrigada. apesar que todas estejam fechadas. Eu que agradeço. Um beijo no coração.